pessoal, estamos iniciando mais um Trazendo Graça e hoje nós damos continuidade ao estudo no Evangelho de Marcos, tá bem? Eu vou dar continuidade aonde eu parei, a gente parou no capítulo 4 no programa anterior e agora a gente vai no capítulo 5. Só para deixar mais uma vez claro, pessoal, o meu objetivo nesse programa é trazer dos evangelhos graça, manifestar graça para vocês nos textos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque a maioria das pessoas que leem os evangelhos, eles leem com a ótica da lei, porque Jesus estava debaixo da lei, estava num tempo em que a lei estava em vigor, ele estava cumprindo a lei no nosso lugar e falava e expunha a lei para que os homens voltassem ao seu próprio fim e vissem que eles não eram capazes disso, tá? Então os evangelhos, é muito importante você interpretar esses evangelhos pelos olhos da graça, deixando o Espírito Santo conduzir. Então o meu objetivo são pegar passagens que revelem mesmo graça, tá bem? Por isso que eu não falo de todas as coisas, mas aquelas passagens onde manifesta graça, onde as pessoas têm mais dúvida, tá bem? Vamos lá, capítulo 5, gente. A passagem que eu quero mais falar aqui é da filha de Jairo e da mulher com fluxo de sangue. Pra gente não ler, já que a gente tem um tempinho limitado, pra gente não ler tudo, depois você lê, que é Marcos 5, a partir do verso 21, vai começar a falar da filha de Jairo. No meio vai falar da mulher com o fluxo de sangue e vai até o verso 43, depois você dá uma lidinha e eu vou falando. A gente sabe que Jairo, ele era, deixa eu pegar aqui a palavra certa, ele era um dos principais da sinagoga. A gente sabe que esses principais eram, havia de tudo, fariseus, mestres da lei, doutores da lei, mestres, pessoas que realmente ali representavam para o povo referência, né, que davam referência ao povo, que falavam da lei, que sabiam da lei, que tinham uma posição dentro da sinagoga, onde as pessoas procuravam eles como referência, né? E eram pessoas super bem instruídas na lei de Moisés, nas tábuas dos 10 mandamentos, em todos os preceitos e tradições rabínicas, tá? Então o que acontece, pessoal? Aqui o Jairo procura Jesus porque a filha dele de 12 anos estava à beira da morte, né? Então ele procura Jesus, ele procura ajuda de Jesus. E eu vou te dizer que ali ele foi muito quebrantado, ali o Espírito com certeza falou com ele antes de ele procurar Jesus. Ele foi levado mesmo à beira do desespero. É quando o homem olha para si mesmo e pensa, eu não posso mais. Aliás, as pessoas que recebem a Cristo, até quem está dentro da igreja, as pessoas que aceitam Jesus, são normalmente as pessoas que olham para elas e pensam, eu não posso mais, eu não consigo. Enquanto um homem acha que ele pode pelos seus próprios esforços, e é claro que isso é uma baita falta de sobriedade, porque não pode ser sóbria uma pessoa que acha que consegue pelos seus esforços merecer algo de Deus, essa pessoa quando ela se dá-se em conta que ela não consegue, é que ela busca a salvação. A salvação ela realmente alcança uma pessoa que olha para si mesmo e pensa, eu não consigo, tá? Então Jairo foi pedir ajuda de Jesus por causa da filha dele. No meio do caminho, enquanto Jesus estava indo com Jairo, já falo da filha dele, tá? A gente vê o quadro da mulher com fluxo de sangue. O mais interessante é que essa mulher de fluxo de sangue, ela representa Israel. Ela representa mesmo Israel ali no Velho Testamento. Por que eu sei disso? Porque lá em Isaías... Espera aí, deixa eu só conferir o versículo. Isaías 64, verso 6, olha o que diz. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, ou seja, atos, todas as nossas ações corretas, como trapo de imundícia. Trapo de imundícia no Velho Testamento significava aqueles panos que as mulheres usavam para conter a menstruação, ou o período, como se fala em Portugal. Então aqueles são os trapos de imundícia, são os panos que as mulheres continham o sangue. Então ele diz, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então aquela mulher representava Israel, que Israel estava tentando pela sua justiça, mas a justiça de Israel era como trapo de imundícia, não podia salvá-lo. Se você olhar o verso 5 de Isaías 64, olha o que fala. Saís ao encontro daquele com alegria, que pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos?
mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. No capítulo 5 ele fala que o Senhor se alegra com aqueles que executam a justiça. No capítulo 6 ele fala, mas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Tá vendo como a interpretação é importante, gente? Não pode pegar um versículo e tentar concluir a Bíblia. Se a pessoa olhar no 5, ela fala, tá vendo? Deus gosta de quem pratica a justiça. Pois, mas no 6 ele revela que a justiça do homem é como trapo cheio de sangue, que na verdade estava só adoecendo Israel, porque Israel estava voltado ao seu próprio esforço. Em nome de Jesus, irmãos, entendam isso. É trapo de imundícia o nosso esforço e a nossa própria justiça. Não convém. O que aconteceu? A mulher do fluxo de sangue, ela precisou buscar salvação depois de quanto tempo? 12 anos, né? Israel representa 12 tribos, é Israel, com trapo de imundícia, tentando praticar a sua justiça. O que ela faz? Ela vai e toca em Jesus, porque ela disse, se tão somente eu tocá-lo, serei curada. Então ela toca em Jesus, e a Bíblia diz que Jesus vira para ele e fala, a tua fé te salvou. É quando ela abandona o esforço próprio, porque a Bíblia diz que durante 12 anos ela gastou tudo que ela tinha para ser curada, se esforçou ao máximo para conseguir ser curada e alcançar algo bom, se esforçou, mas não teve jeito. Ela necessitou crer em um Salvador, alguém que a salvasse. Ou seja, se nós não nos voltarmos, tudo bem, ela representa Israel, mas é mensagem para nós também. Se nós não nos voltarmos a tocar no nosso Salvador, a crer no nosso Salvador, para que Ele nos salve, para que a virtude dele nos salve, os nossos esforços são como trapo de imundícia, tá? E aí a gente desce, a partir do verso 35, e chegamos na filha de Jairo. E a filha de Jairo tinha 12 anos, representa os 12 apóstolos, ela representa a igreja, tá? E aí quando Jesus vai até ela e tal, e antes de chegar nela, algumas pessoas procuraram Jairo e disseram, Jairo, a sua filha morreu, não precisa incomodar mais a Jesus ou o mestre. E Jesus vira para ele e fala, fica tranquilo, né? Creia somente, tal. E aí Jesus vai até ela e ela aparentemente está realmente morta, né? Jesus disse que ela só dormia. Por quê? Porque ela estava ali como morta para os homens. Ou seja, o pai dela era um dos principais da sinagoga. Ele com certeza era um homem instruído na lei, que também vivia pelos seus esforços e não pôde salvar sua filha. Não há salvação nos esforços, irmãos. Não há salvação na justiça do homem. E o que aconteceu? Jesus chega até lá e ele pega Pedro, João e Tiago, né? E somente ele e esses três entram no quarto. Já expliquei a respeito desses três. Quem são esses três? Pedro, pedra. Tiago, substituto. João, graça. A pedra foi substituída pela graça. Ou seja, esses três entram com Jesus e a Bíblia diz que Jesus traz ela de volta, traz a vida de volta a ela. Ou seja, a graça traz de volta aqueles que estavam sob a lei e que por causa da lei estavam mortos. Porque a lei é ruim, pastora? Não, a lei é muito boa. Justamente porque nós estabelecemos a lei como um padrão onde os homens não podem executá-la porque ela vem de Deus, é que nós precisamos de justiça de Deus. Nós precisamos crer para ser salvos. Por quê? Porque nós, como carne e humanidade caída, não podíamos cumprir uma lei, padrões morais tão altos como era a lei de Deus, tá? Então, aqueles que estavam mortos por causa da lei, por causa dos seus pecados, foram ressurretos pela graça, tá? Então essa é a palavra do capítulo 5. Nós vamos então para o capítulo 6, e é um detalhezinho só que eu achei aqui no capítulo 6, que do verso 1 ao 6, a Bíblia fala que quando Jesus entrou em Nazaré, ele foi rejeitado, né? E olha o que ele fala, Jesus porém lhes disse, não há profeta sem honra senão na sua casa, entre os seus parentes e na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus entrou em Nazaré e a Bíblia diz que o pessoal falou assim, ih, mas quem é esse? Não é o filho do carpinteiro? Não é não sei o que lá? Começou a olhar para ele como aquele menino simples, pobre, filho do carpinteiro, uma pessoa como qualquer outra. Essa pessoa, que ele quer manifestar o que aqui? Quem ele é? Filho de Deus? Não, mas ele é filho do carpinteiro, ele não é ninguém, né? E Jesus falou assim, ou seja, o profeta, ele não tem honra, né, na sua própria terra e na sua própria casa. E uma das coisas que eu tirei aqui, uma água dessa rocha que eu tirei aqui, que é interessante, é o quanto as pessoas querem se impressionar à sua própria vista, né?
Infelizmente as pessoas estão muito ligadas a como os outros se vestem, a que posição eles exercem, aos diplomas que eles têm, ou aos anos de experiência, ou se eles falam sério, né? Eu já fui muito perseguida por isso, por ser animada, alegre, falar assim, muito rápido, né? Às vezes as pessoas acham que meu irmão fala muito isso, que tem pessoas que são sérias, e que por conta disso os outros acham que aquela pessoa é séria. Mas ser sério não é não sorrir, porque eu sorrio, mas eu sou uma pessoa séria. Levo muito a sério o que eu faço, com muita dedicação. E uma pessoa pode não sorrir e não ser séria por dentro, né? Não respeitar as pessoas. Então a seriedade não está no exterior, o bom não está no exterior, o que nós avaliamos não deve estar no exterior, mas nós temos que estar atento ao que a quem o Espírito usa e ao que o Espírito quer fazer. E você sempre vai sentir isso aqui, é o testemunho interior. É aqui que você vai sentir paz, se você deve ouvir alguém ou não, se aquela pessoa leva a sério ou não, se aquela pessoa te respeita ou não. Não é a sua mente que vai dizer isso, a sua mente sempre vai buscar referências mundanas. E o mundo só leva a sério aquilo que é exterior. O mundo não quer ouvir o que nós temos a dizer. O mundo quer apenas ver coisas, ver o sucesso, tá bem? Então Jesus trouxe e tem uma liçãozinha disso aqui. Aí a gente vai lá, descendo do verso 6, passamos pelo verso 8, onde Jesus envia os discípulos a uma mini missão, né? Ele fala assim no verso 7, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e nem usassem suas túnicas, tá? E a gente vê ali Jesus instruindo eles a fazer o que Jesus estava mandando e não levar nada a mais, nada como que tivesse medo de faltar. E uma das coisas que eu queria falar aqui é com quem sente de executar algo para Deus, um ministério, né? Em primeiro lugar, vamos deixar claro que Deus não te chama como um servo. Claro, você está servindo, essa é a palavra, mas não porque você é servo, mas Deus quer usar você. Primeira coisa que quando você sente que Deus quer usar você em alguma coisa, é você não ter medo, não querer produzir algo nas suas mãos, percebe? Vamos entrar em dívida e alugar um lugar, porque Deus quer que eu abra uma igreja. Mas se Deus quer que você abra uma igreja somos nós, mas se Deus quer que você abra um lugar para congregar, você tem que estar em dívida. Não faz sentido? Se Deus quer isso, Ele te dá a condição para isso. É igual a pessoa que quer cantar, mas eu não tenho voz, pastor, eu sou desafinada, mas Deus me chamou. Não pode ser, né? Então assim, quando Deus chama a gente para alguma coisa, Ele quer nos usar para alguma coisa, Ele realmente nos dá condições de executar aquilo, né? A gente fala assim, por exemplo, eu e meu marido, a gente brinca muito isso, que a gente é uma equipe perfeita. Por quê? Porque ele é totalmente tecnológico, sabe fazer vídeos e um monte de coisa, e cada dia, ele nunca fez curso nenhum. A gente percebe que a graça de Deus está ensinando ele, aperfeiçoando ele cada dia mais. E eu, com o meu dom de comunicação, que também nunca ninguém precisou me ensinar a falar diante de uma câmera, nem com pessoas. Então, isso são dons que a graça nos dá para executar o serviço do ministério. Assim como quando a gente precisa de dinheiro para fazer qualquer coisa, Deus também nos dá, Deus nos prospera para fazer. Nós não precisamos entrar em dívida, sofrer porque não temos tal talento, sofrer porque... Não, Deus vai dar tudo o que você precisa. O que eu indico a você? Espera. Se você tiver inspiração, dá o seu passo de fé. Se não tem inspiração, não dá uma de agitado ansioso. Espera, um dia após o outro, e Deus vai cumprindo devagar, tá bem? Então é isso lá, vamos seguindo. Aqui tem a morte de João Batista. Eu li a princípio, por enquanto eu vejo como não tirei nada daqui. Depois tem a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, ainda no capítulo 6. Essa eu quero falar mais pra frente, porque eu quero meditar isso na Bíblia grega. Eu não meditei ainda perfeito, então não quero falar rasinho, tá? Então isso eu falo mais pra frente. Depois a gente entra no verso 45 ainda do capítulo 6, Jesus anda sobre o mar. Eu achei interessante no verso 56 do capítulo 6, que diz assim, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido, né? Foi quando Jesus andou sobre as águas, eles ficaram assustadíssimos, e Jesus entrou no barco e falou, calma gente, não tenha medo e tal. E aí a Bíblia diz que os apóstolos que estavam com ele, os discípulos, não tinham entendido os milagres dos pães, a multiplicação dos pães e dos peixes.
porque o coração deles ainda estava endurecido. Eu sei que coração endurecido na Bíblia é o coração que ainda está refletindo a lei, né? A gente sabe que eles foram recebendo a conta-gotas a graça por meio de Jesus. A gente sabe que depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou, é que eles de fato estavam lavados com sangue, né? Nós todos. Mas até então, Jesus estava mostrando graça através da sua caminhada aos discípulos, mas você vê que eles ainda estavam com o coração endurecidos com relação aos milagres que estavam sendo feitos. Ainda eles não compreendiam exatamente que tipo de graça estava vindo através de Jesus, tá? Mas pronto, depois a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Como eu falei, ainda quero meditar esse restante de capítulo 6 na Bíblia grega para trazer algo mais pra vocês. Depois a gente entra no capítulo 7. Eu queria poder ler tudo, mas acho que vai ficar muito maçante eu ler o capítulo até 7 inteiro. Então, só pra gente entender, eu vou ler o comecinho, falar, depois ler o final. Então diz assim, no verso 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, os discípulos de Jesus, tá? Verso 3. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Isso é tradições, tá? Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos, metal. Interpretaram-no os fariseus e os escribas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, Jesus falando com eles. Hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, né? Eu vou deixar um pouco a lei aqui, os 10 mandamentos, que eu também vou falar dela, tá? Mas a gente agora está falando de preceitos de homens, porque mesmo depois da lei, ainda tinham muitos preceitos para serem guardados, né? Não somente o que os profetas diziam, mas preceitos mesmo. E existem hoje na igreja muitos preceitos de homem. Por exemplo, cobertura espiritual, que se você não pode ficar sem uma cobertura espiritual, isso é preceito de homem. Você não pode tomar santa ceia em pecado, isso é preceito de homem. Tem uma série de coisas que são preceitos de homem. Você não pode se vestir de tal jeito, você não pode colher o cabelo de tal jeito, você não pode pôr um piercing no nariz. Isso é tudo preceito de homens, não está escrito essas coisas, né? Olha, gente, tem tanta, que eu nem me lembro, mas tem um monte de coisa aí que é preceito de homem. As pessoas me procuram com cada absurdo que eu nem acredito, assim. O quê? É muita coisa que é preceito de homem. Então ele fala, isso aí é tudo exterior. Verso 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Você negligencia o mandamento e guarda tradições de homens. Espera aí que eu vou chegar lá. E disse-lhes, tô lendo tudo, né, gente? Mas tudo bem, vambora. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser a teu pai ou tua mãe, seja punido de morte, está na lei. 11. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai... Deixa eu explicar. Então ele disse assim, vocês estão aí preocupadíssimos com quem lava a mão, né? Nossa, preocupação com quem lava a mão, com quem vai na igreja de domingo, se faltar no domingo é pecado, preceito de homem. Mas vocês transgridem a lei que vocês mesmos mandam os outros guardar. Peraí, vocês estão aí ligados a preceito de homem, mas vocês transgridem a lei? Ele falou assim... Moisés disse que a gente tem que honrar pai e mãe. Honrar isso aqui, tá, gente? Honrar isso aqui. Honrar pai e mãe. Aí ele fala em seguida, mas tudo que vocês têm de dinheiro, vocês falam pro pai e mãe de vocês não colocar a mão, porque isso é oferta por templo. Mas tudo mentira, só mesmo para vocês não terem que dar, não terem que abrir mão para o seu pai e para sua mãe. Aí ele disse assim no versos 15... verso 14. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos entender. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte, que eles estavam ligados a preceitos de homem, mas também não guardavam a lei, aquilo que eles achavam tão importante fazer as coisas para Deus, que a própria lei eles eram transgressores dela. Ele falou assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nada do que entra é o que contamina o homem, mas é o que sai que contamina o homem. Não é o de fora para dentro, é o de dentro para fora. Vamos lá, estamos indo. Os defensores da lei aqui devem estar tudo felizes que eu estou falando isso. Ó. Versículo 17. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. 18. Então lhes disse, assim vós também não entendeis. Não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar?
porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai pelo lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Para quem proíbe alimento aí, as igrejas que proíbem alimento, não pode comer porco, não pode comer isso aí é do Velho Testamento, gente, você pode comer tudo. 20, e só não pode comer sangue. 20, e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Presta atenção numa coisa. É sangue e carne degolada, tá, gente? Também não pode comer. É sufocada. Por quê? Porque é respeito à vida, tá? Isso Pedro, rapidinho, já falo sobre isso. Pedro em Atos, quando Paulo estava defendendo a questão dos gentios, que não era para ficar passando lei para os gentios, Pedro falou assim, tá bem, Paulo, vamos fazer o seguinte. Ele realmente não tem que guardar a lei de Moisés, não tem nada a ver com isso, né? Passa só o seguinte para eles, que não comam sangue, porque no sangue está a vida, o respeito. Carne sufocada, pelo respeito à vida. Carne sacrificada aos outros ídolos, por causa da consciência do outro homem. Não é que os ídolos, as imagens, os demônios têm domínio sobre nós. Tanto faz. A questão é pela consciência do outro. O outro a gente pode dar mau testemunho. E se guardar da prostituição, tá bem? Usar o corpo de maneira vã. Então assim, ele falou para guardar só essas coisas, os gentios, tá bem? Vamos lá. Então, voltando aqui, Jesus falou o seguinte, que o que sai do coração que contamina o homem. Por quê? Porque no coração, ele diz, de dentro do coração é o que procede os maus desígnios. Todo tipo de pecado, prostituição. Por quê? Porque o homem estava corrompido por causa da queda de Adão. O pecado, todo homem que nasce, ele é formado em pecado. Ele nasce em pecado. Então, ele é o problema. Não, é como eu falo, não é a lei que é o problema. A lei é boa. O homem não tem condições de servi-la. Por quê? Porque ele está contaminado de dentro. Então ele fala, o que contamina o homem não é o que vem de fora, né? Como pessoas falam, olha, não conversa com o pecador, que você cai em pecado também. What? Tipo assim, mas se o pecador não pode falar comigo, o pecador é aquele que está no mundo, eu sou justa, mesmo com as minhas falhas eu sou justa porque eu recebi o sangue. O pecador é aquele que não recebeu a Cristo ainda. Quer dizer, ele não pode falar comigo, ele pode falar com quem? Né? Não recebe eles em casa, tem uns absurdos, eles não recebem pecador em casa. Eu não sei, esses crentes estão meio totós, sei lá, vocês são os poderosos em Cristo. Como é que vocês não recebem pecador em casa? Vocês têm que receber. Não é isso que contamina. O que contamina é o que está de dentro para fora. Ou seja, porque no coração do homem está o problema. Agora eu pergunto para vocês. Vocês realmente acham que fazendo tudo certo pelo seu esforço, você vai mudar o teu coração? Quem pode mudar o próprio coração? A Bíblia diz que o homem nem próprio conhece o teu próprio coração. A Bíblia fala isso, que o homem não conhece o seu próprio coração, só Deus sabe. Ou seja, as pessoas estão defendendo aí, você tem que fazer tudo certo, você tem que agradar a Deus, você tem que fazer a vontade dele, você tem que deixar esse pecado. Aí a pessoa faz tudo pela própria força. Mas o que está de fora não contamina o coração. Vamos levar pelo outro lado também, não atinge o coração. Você pode fazer tudo certo, não atinge o coração. O teu coração está corrompido. Não tem o que fazer. Mesmo que você faça tudo certinho por fora, totalmente forçado, você não consegue evitar acordar e o teu coração pecar. Sem que você percebesse, o pensamento já está aqui em cima. Já era. Ah, isso é seta. Não é do coração. É seta? Claro que é inflamado pelo diabo, mas o diabo inflama através da condenação. Então não tem jeito, o teu coração vai te trair o tempo todo, você vai estar perfeito e se der um probleminha que você ficar irritado, você solta da tua boca o que você não queria soltar, porque teu coração vai te trair, o teu coração não vai ser fiel à sua performance de santo. Para, pregadores, para de falar para o povo agradar a Deus pelo seu esforço, isso é mensagem de Satanás. Para de fazer isso com as pessoas. Se nem você faz isso, e essa é a verdade. Nenhum de vocês executa com perfeição nada. Jesus estava falando com os fariseus, que eram os doutores da lei. Ele falou, vocês negligenciam a lei. Então, incentivando a guardar preceitos de homem, hipócritas. Para, o coração não pode ser transformado pela própria mão. Isso é trapo de imundície. Só a fé pode mudar uma pessoa. Que fé? A fé que em Cristo eu sou santificada. Se você é curado pela fé, você é santificado pela fé. É burrice, gente, é satânico incentivar as pessoas pelo seu próprio esforço serem santos. E é hipocrisia, porque ninguém que prega isso consegue executar isso. E eu sei do que eu estou falando.
É impossível. Isso é mensagem do diabo, tá? Fechando, realmente, irmãos, é porque é mesmo Deus que quer, porque a gente, com relação a essas pessoas que não querem receber graça, olha, é só porque Deus quer mesmo que a gente fala a quatro ventos, porque não quer, fica com trapo de imundície, fica à vontade, curte isso aí. Eu não prego para ganhar, irmãos, nem para ter razão, porque minha vida é uma bênção, eu não preciso disso, não preciso, eu prego porque Deus quer, porque quem quer ficar no trapo de imundície, por mim que fique. Mas Deus quer que a gente grite aos quatro cantos e espero que todos tenham tempo de arrepender de verdade, porque se arrepender de verdade é crer em Jesus para ser salvo. E quem prega na igreja, quem está na igreja, se não for por meio de Cristo, pode ficar sim. Eu não acredito que são salvos aqueles que não receberam salvação por meio de Cristo. Mas enfim, pela graça, se for por meio de Cristo, só assim. Gente, aí eu vou tô terminando já, a gente vai à mulher sírio-fenícia, amei. A gente está no capítulo 7 ainda, a partir do verso 24. A Bíblia diz que uma mulher grega procura Jesus, né? Dizendo que a filha dela tem demônios. E aí Jesus fala para ela no verso 27 do capítulo 7. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe disse, porque ela era gentia, né? Ela não era judia. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. E mais interessante aqui, sabe o que é, irmãos? Ela não era judia, para quem primeiramente é a promessa, não era judia. E ela se colocou realmente nessa posição de ser gentia, como um cachorrinho que está debaixo da mesa. Se você pensar numa criança, Jesus falou assim, não é bom tirar o pão das crianças para dar para o cachorrinho. O que ele quis dizer? Que a criança tem um papel mais importante na casa do que o cachorrinho, né? E a criança tem mesmo, pelo menos eu sempre dei preferência ao meu filho em tudo, né? Qualquer coisa em casa, eu sempre colocava ele primeiro na fila, né? Primeiro para criança, pelo menos na minha casa, na minha família sempre foi assim, primeira criança, né? E não ficaram mimados não, pelo contrário, ficaram cheios de amor para dar. Então assim, tudo a primeira criança. A criança tem uma posição muito importante na casa, né? E ele falou isso pra ela. Ele usou a criança justamente por isso, porque a criança tem uma posição muito forte na casa. E ele falou assim, não é bom tirar das crianças pra dar pro cachorrinho. Ou seja, da criança foi pro cachorro. Ou seja, não passou nem pelo pai, pela mãe. Desceu totalmente, né? E ela colocou mais o cachorrinho. E aqui eu entendi uma coisa muito bacana. Acredito que o Espírito nos trouxe algo interessante aqui. Que não importa a sua posição. Não importa a sua posição em matérias de ministério, se é pastor, se é liderança, se está em todos os cultos, se é obreiro, se é dizimista, não interessa o grau de importância, o papel que você faz dentro da tua igreja, se você é uma pessoa que ajuda em tudo, não interessa. Quem tem fé, basta uma palavra. Porque ele disse assim, que o cachorrinho come, ela disse, da migalha. Jesus falou, essa tua fé salvou tua filha. Porque ela está falando de migalha, é muito pouquinho. Às vezes a gente pensa que a pessoa que estuda muito, que é formada em teologia, alguma coisa, essa pessoa tem mais de Deus, não tem nada a ver. Irmãos, quando eu falo isso, eu não estou me defendendo, porque eu tenho condições de fazer teologia, eu não fiz ainda porque eu não tive necessidade. E eu nunca precisei de lei para ser estudiosa. Eu amo estudar a Bíblia. Nunca precisei que o pastor me chantageasse, falasse que eu ia pro inferno se eu não lesse, mandasse eu lesse. Já falaram, tem que ler 5 capítulos por dia. Isso pra mim é burrice, porque você lê 5 capítulos por dia é história. A gente tem que meditar. Eu sou apaixonada. Eu estudo Bíblia grega, Bíblia hebraica, eu estudo sozinho, o Espírito Santo que me direciona. Eu nunca senti necessidade de fazer teologia até agora, porque eu acho que é muito letra, e nenhum deles até hoje me passou uma revelação boa. Então eu tenho até trauminha, falei, esse povo é meio sei. Então assim, eu não tive essa necessidade mesmo, porque condições eu tenho pra fazer. Então eu quero dizer que eu não tô me defendendo quando eu falo contra. O que eu tô falando contra é que não importa o tamanho da ciência que a pessoa tem, não importa se eu sou super estudiosa e você não é, não interessa. Se você recebe aqui uma palavra, aquilo pode transformar a tua vida totalmente. Não é porque eu estudo muito que eu vou receber mais cura que você. Não é porque eu sou pastora, porque eu já falei isso até no programa do Igreja em Sua Casa que eu fiz com a Gal, que os pastores são somente uma parte do corpo, não tem maior e menor. Mas eu quero dizer que aos nossos olhos, aqueles que são maiores ou mais estudados ou mais isso, não vão receber mais por isso, não interessa. Uma palavra que vier para a pessoa que não sabe ler, ou para a pessoa que acabou de entrar na igreja, no meio do grupo, pela primeira vez. Se ela receber uma migalha da palavra, ela pode ser curada, transformada, prosperada, salva,
totalmente. Não importa posição, não importa tamanho, não importa ciência, tá bem? Vamos lá. Pra fechar aqui, então essa foi a nossa aula de hoje maravilhosa. Fica aqui então meu abraço para vocês, que vocês acompanhem. Na quinta-feira que vem temos o próximo estudo do Evangelho de Marcos. Tem muita coisa boa ainda pra gente estudar e que você nos acompanhe nessa programação trazendo graça nos Evangelhos. Deus abençoe e fique na paz. Até a próxima. Olá pessoal, tô aqui para convidar vocês para seguir a minha página no Facebook e subscrever o meu canal no YouTube para que você receba a palavra de graça. Nós temos colocado muitos vídeos edificantes. Não deixe de nos seguir, as informações estão aqui e é para abençoar a sua vida.